hoje a gente vai conhecer a história de vida de Nivaldo Baldo, certamente o mais bem conceituado fisioterapeuta do Brasil. Nivaldo Baldo, que introduziu a fisioterapia na medicina esportiva, no tratamento e também na prevenção de lesões. Ele vai falar do tempo que foi presidente da Associação Atlética Ponte Preta e também vai falar sobre a homenagem que recebeu da Câmara Municipal de Campinas. Olha só, o professor Nivaldo Baldo foi um dos principais responsáveis pela recuperação de grandes atletas, como Amoroso, Hortência e também Oscar Schmidt, dentre tantos outros. Ele vai falar muito a respeito da fisioterapia esportiva no Brasil. Vai contar sobre a história de vida dele. Vamos acompanhar, tá muito bacana. Eu sou filho de imigrantes, então antigamente o vestibular era muito puxado. Hoje há mais facilidades. Mas como eu fui atleta, nadador, jogava polo aquático, eu fui tratar com o Dr. Laércio Martinez, que era um médico muito famoso, é um médico famoso, nunca vai parar de ser famoso, falecido. E ele me levou para fazer um treinamento para melhorar meu nado, porque eu já nadava, eu era muito veloz, mas não tinha resistência. Eu fazia um tempo muito bom em 50 metros, em 100 metros eu não fazia. Meu tempo era o quarto, quinto do mundo em 50 metros. Em 50 metros ninguém nadava naquela época. Eu nadava com o Rui Aquino, com o José Luciano Namorato, e eu não aguentava fazer 100 metros. Eu saía na frente e não chegava. E aí eu fui com o Dr. Laércio Martinez. Aí ele era um médico, ele era fisiatra e fundou a fisioterapia da PUC. E aí eu fui treinando com ele na academia dele, com muitos outros atletas. Ele já era um homem de ponta, Dr. Laércio Martinez. E daí começou a surgir aquele gosto pela medicina esportiva, fisioterapia esportiva, pela ciência do movimento. E eu entrei em várias universidades e como era muito difícil, era muito caro também, eu entrei na PUC no vestibular, entrei em outras universidades, em outras áreas, e entrei e fiz fisioterapia mais por causa do Dr. Laércio Martinez mesmo, pela amizade, pela postura dele, por tudo isso. E ele que foi o fundador do curso de fisioterapia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, primeira turma. Hoje ele é falecido, mas é um nome, é o ícone, é um busto na nossa profissão. Várias fases, né? Eu trouxe o gelo, que era pecado usar gelo. Então, tive uma formação, recebi um livro importado, fui ler, fui me especializar e comecei a usar gelo. Então, nós éramos perseguidos por usar gelo, então era uma coisa assim muito difícil. E nós fomos evoluindo junto com outros amigos e nós conseguimos ser um dos primeiros a montar a fisioterapia nos clubes. E fomos montando em vários clubes, no São Paulo Futebol Clube, em outros clubes do Brasil, fora do Brasil. E eu fui um dos primeiros fisioterapeutas da seleção brasileira, que foi para Toulon, nós fomos campeões. Então é toda uma história de coincidência, que hoje já não se tem mais essa coincidência, hoje todo mundo tem fisioterapia. Então nós começamos assim, e trabalhávamos muito dentro dos clubes, porque os clubes atendiam os jogadores e pessoal privado, hoje não. E foi desenvolvendo, nós fomos evoluindo, a fisioterapia evoluiu muito nesses últimos 30 anos. Não só em tecnologia, mas em número também de profissionais. O modelo mudou muito, mas é muito importante. Eu falo que fisioterapia é vida.
Eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu fui fazer uma especialização na clínica Houston, da onde saiu o Dr. Andrews, toda a história de joelho do mundo saiu dali, lesões esportivas. Em Columbus, Georgia, fui o primeiro. Fui aceito pelo Dr. Houston, que hoje é Houston Foundation, e com toda a dificuldade fui para lá. Na volta eu voltei e tive a satisfação de ter um amigo, chamava Antônio Carlos Signorelli, médico da Ponte Preta, um grande jogador de futebol. Um homem desprendido, coração de ouro, falecido. E ele me chamou para ver o Oscar. Eu não conhecia o Oscar. O Oscar é um gentleman, meu amigo até hoje, fisioterapeuta também, empresário, dono de um clube de futebol em Minas, de um hotel maravilhoso, centro de treinamento. E o Oscar era capitão da seleção brasileira. E ele não conseguia jogar porque tinha uma dor no calcâneo monstruosa. Aí, eu com a experiência lá de fora, vendo os jogadores americanos de Super Bowl, eu tive um insight. Falei, Signorelli, vamos levá-lo na clínica de radiologia e vamos radiografar essa chuteira dele, porque a chuteira não era tão gostosa como é hoje, viu, André? Era uma chuteira, mas era boa. O Oscar sempre foi um atleta exemplar, como homem, como profissional, fantástico. Jogaria em qualquer time do mundo pela sua capacidade e competência. Levamos lá. O que aconteceu? O único que aceitou foi o Dr. Calaf. Fizemos lá um jogo de raio-x e o cravo estava entrando exatamente no calcanhar dele. O que nós fizemos? Chamamos um pessoal bom de sapataria, tiramos o cravo e ele voltou a jogar em uma semana. Puxa. Ele estava sofrendo há meses. Que coisa. Eu nem lembrava mais disso. E foi uma coisa que marcou na fisioterapia. E foi uma coisa no futebol que começou a revolucionar. Depois de muitos anos, eu fiz a mesma coisa com o Lúcio. Foi o Lúcio da seleção na Alemanha, quando eu fui chamado. Só que o Lúcio teve que operar depois. Essa história é muito interessante. E deu certo, e o Oscar ficou meu amigo até hoje. Há mistérios nessa vida, André, que nós não sabemos entender. O afeto que se cria, o Criador coloca situações que, se nós tivermos paciência, são agregadoras, mas às vezes as pessoas desagregam, né? Eu tinha passado por um assalto, inclusive, na época, estava machucado. O Juan Figuer me ligou, junto com o Beto Zini, que era presidente do Guarani, um excelente presidente. Falou, olha, eu tenho um jogador que é a minha promessa, esse jogador está vendido, esse jogador eu preciso salvar. Falei, tá, eu vou examiná-lo. Examinei e foi contraditório. Todos bons profissionais, a maioria, falavam que ele não precisava operar, que ele devia continuar jogando. E ele foi muito simpático, amoroso, desde o primeiro dia com o pai dele, seu Nestor. Então eu fiquei conversando e falei, olha, naquela época a cirurgia no Brasil não estava desenvolvida como hoje. Então não tínhamos os grandes cirurgiões que tem hoje. E nós não tínhamos essa referência. Aí eu convenci os coordenadores que nós devíamos levar o Amoroso, pelo tamanho do quilate que ele era e é, para fazer uma cirurgia no melhor lugar do mundo no momento, na época. E consegui. E levei ele para operar no Dr. Jamie Anderson, que operou Falcão, Hortência, tantos artistas aí. E foi muito difícil recuperá-lo, porque foi uma lesão que não tinha outra no mundo que tivesse voltado. Ele era muito magrinho, ele colocava até um elástico na meia para a meia não cair na perna, acredita? Tão fininha que era a Tão canela. fininha que era a perna. O Brasil de Oliveira falava, amoroso, maravilhoso. Amigos do futebol. Amigos do futebol, eu lembro muito dele falando, elogiando. E nós fomos muito rechaçados, porque grandes técnicos falavam que nunca mais ia correr, nunca mais ia voltar. Ele voltou, melhor, continua jogando até hoje, é um grande amigo, é um afilhado. Eu já tratei dos filhos dele, da família dele, e é um dos resultados maravilhosos para a fisioterapia, para todos os fisioterapeutas, para todos os atletas, onde eu criei uma frase que era assim, joelho operado,
fica melhor ou pior, igual nunca mais. Bem operado, bem recuperado fica melhor. Ele fala que ficou melhor. Ele fala, e é verdade, ficou melhor. Ele joga até hoje. Bom, eu citei um Amoroso, que foi apenas um de tantos casos, mas teve Oscar Schmidt, enfim, Falcão, né? Vários atletas. Hortência, Vera Mossa, Xandó, João Soares, Bernardinho, João Soares, Adalto Domingos. Adalto Domingos, um excelente atleta. Esse atleta, na época, descobriu O Mão Santa, Oscar Schmidt também. Oscar Schmidt, olha como você é um jornalista de primeiro, você está com mais recordação técnica do que eu. Oscar Schmidt foi realmente outro ganho para a nossa profissão, maravilhoso. E recuperamos, e tantos outros, o Zé Roberto Lucas, o Boquinha, trazia muitos atletas para nós, mesmo a Paula passou aqui, a Karina. Enfim, não só essas pessoas famosas nós tratamos, Juninho Paulista, não só as pessoas, mas nós tratamos também as pessoas comuns com o mesmo carinho. Eu fui o primeiro no mundo a colocar junto numa clínica um VIP, um All-Star e uma pessoa comum. Todo mundo me criticava, hoje eles estão copiando isso, que trouxe o tempero perfeito para você ver como a vida é. Então, um Falcão, um Oscar Schmidt, uma Hortência, treinava do lado de uma senhora já com problema de idade. Então nós temos na nossa clínica o idoso e o atleta. É difícil ter isso. Nós temos isso há mais de 40 anos. Isso trouxe um tempero muito importante para a profissão e para o convívio, inclusive com crianças. Nós tratamos de crianças com escoliose, com problema de obesidade e tal. E a criança começa a ver o idoso para ter uma referência que ela vai envelhecer e como envelhecer exemplarmente. E ela vê um atleta, por exemplo, quanto custa? O imposto do esporte é a lesão. Se vocês pensam que o esporte cura, ele não cura. Ele pode trazer dinheiro, satisfação, prazer. Ele traz o quê? Lesão. O Dono Hill falava, o imposto do esporte é a lesão. Eu fiquei muito honrado. Uma coisa assim, algumas pessoas, eu não tenho uma falsa modéstia de jeito nenhum, mas eu fiquei tão honrado que eu sou filho de imigrantes. Isso para mim significa muito. Eu tenho até hoje esse diploma de Campinas, eu amo Campinas. Eu tive a oportunidade de morar fora de Campinas, eu não consigo, sofro, luto, eu não sei o que é. E essa homenagem que me fizeram, eu fiquei muito grato mesmo. Por mérito esportivo, porque eu entendia que eu queria receber como cidadão de Campinas, mas eu sou cidadão, então não recebi, então me explicaram, eu não pedi. Um grupo de vereadores maravilhosos me homenagearam, eu fiquei tão contente, porque para nós que somos como fôssemos imigrantes, tem um laço muito forte. Eu gostaria até de agradecer novamente à Câmara. Algumas pessoas não ligam, mas eu tenho isso no meu coração, num outro consultório que eu tenho aqui dentro, eu guardo tudo isso daí com muito carinho. Então, é uma coisa muito importante para mim. O mérito esportivo, ele é um marco muito importante. Eu tenho amigos bugrinos, coração, que até me ajudaram na minha campanha. Eu tenho amigos de todos os clubes do Brasil, do Corinthians, que eu fui nadador do Corinthians. E eu comecei a nadar no Guarani. Então eu não tenho aversão e muito menos perseguição. Jamais na minha cabeça. Isso já é uma modernidade espiritual de comportamento que precisamos ter. Nós precisamos evoluir, né? 2 clubes maravilhosos. Como a Ponte Preta não tinha piscina naquela época, até ter o Clube das Paineiras, e não tinha equipe de natação, eu fui convidado, porque eu, na escola, no primário, eu comecei a nadar, minha professora, a doutora Irani, minha dentista, me levou para treinar, e eu despontei, e eu comecei a treinar no Guarani. Então, amigo, meu pai, um ponte pretano fervoroso, e eu consegui conviver nesse ambiente até hoje. Grandes amigos, sou ponte pretano, porém eu tenho um respeito a todas as outras pessoas. E aí eu comecei na fisioterapia pelo Dr. Signorelli, pelo Cilinho,
falecido, que me convidou para ir para a Ponte Preta, mas quem me levou mesmo foi o Edson Ágil. Mas eu fui na época do cilindro. O Edson Ágil que arrumou a verba para eu fazer o departamento de fisioterapia, foi um dos primeiros do Brasil. E com isso nós vivemos muito bem com Guarani, Ponte Preta, Corinthians. E daí eu comecei a minha carreira, abri uma primeira clínica privada, onde eu não podia fumar, com hora marcada. Com isso a fisioterapia era mais largada. E depois, por uma questão de salvar a Ponte Preta na época, meu pai faleceu, e a Ponte Preta ficou num estágio assim de quase insolvência, ela sofreu uma insolvência e voltar para o hospital que era o mantenedor, Álvaro Ribeiro. Eu fui eleito numa eleição muito difícil, tive um concorrente muito nobre, o Dr. Garcia, e começamos a fazer uma gestão muito moderna, muito séria, limpa, com caixa, inclusive, do banco dentro da Ponte Preta. Mas, lamentavelmente, por problemas políticos, pediram para eu largar, eu larguei, e isso é uma página que passou. Desejo que eles cresçam, mas há muita dificuldade hoje em dia. São coisas que se cruzaram, né? O Gilberto Tim, um dos maiores preparadores físicos do Brasil, junto com o Marco Aurélio Cunha, do São Paulo. Falcão estava em São Paulo com problema no joelho, ele era o rei de Roma. Um dos casos, tem milhares, né? E aí o Gilbertinho me chamou, porque eu tinha um curso de Cybex, para eu examinar o joelho do Falcão. E a maioria dos profissionais achavam que o Falcão não tinha que operar. Eu examinei e falei, olha, isso é cirúrgico, mas mesmo como morou. Daí o Falcão foi para Roma, imediatamente me convidou, me obrigou a ir, junto com o Gilbertinho. Levei ele para Roma, falei com o Dino Viola, que era o senador, dono do Roma, e levei ele para operar nos Estados Unidos. Aí também tivemos muito sucesso, uma lesão que era irreversível. Ele estava designado para não voltar ao futebol. Mesmo operando, o doutor Andes falou, olha, não sei se volta. E voltou, jogou muito ainda. Então, foi um fato também notório para o engrandecimento da fisioterapia e da carreira dos jogadores, que hoje não se vê, o jogador não tem mais aquele medo que tinha antigamente, era o fantasma, qualquer lesão não voltava, né? Então foi muito bom. Isso aí eu fui indo para a Europa, fui para outros países, Japão, França, aí o Lapola me levou para o Toulon, fui o primeiro fisioterapeuta a ir para a seleção brasileira, fomos campeões, jogamos contra a Argentina e ganhamos, com Júlio César, Leís, time maravilhoso. É uma época de ouro do futebol também, né? E isso aí foi crescendo. Andei no mundo árabe, mas sempre voltando para Campinas. Aí consegui com dificuldade, meu pai me ajudando, um engenheiro que me ajudou, não me cobrou nada para fazer a clínica, Roberley Guerra. E nós fizemos essa clínica que está aqui até hoje. Estamos lutando com as dificuldades da vida de hoje, do mundo moderno, que está mais difícil que antes. Nivaldo, foi um grande prazer fazer essa entrevista. O senhor é referência no mundo inteiro. Obrigado. É certamente o principal fisioterapeuta do país. Muito obrigado. Foi uma grande honra fazer essa entrevista com o senhor e parabéns pela carreira. Eu que agradeço você e fiquei emocionado de saber que você é neto do senhor Laon Andos, que era uma pessoa maravilhosa na nossa vida de atleta, quando eu nadei no tênis clube, e nós íamos quase todas as tardes fazer o lanche da tarde com ele, com mais de 20 meninos e meninas do tênis clube. Era um homem maravilhoso, quero parabenizá-lo pela sua família, pelo seu pai, um grande médico, a sua mãe, uma senhora maravilhosa, sua família maravilhosa, e você como, não só como entrevistador, sua postura muito simpática, muito inteligente. Eu que agradeço a oportunidade e a televisão, a TV Câmara. Agradecer a todos que estão aí. Isso é uma iniciativa que tem que estar bem forte.